Gente, passando rapidinho antes desse vídeo, só pra avisar pra vocês que a Bienal do Livro do Rio de Janeiro tá aí e eu estarei por lá no dia 30, no dia 31, no dia 1º, no dia 5 e no dia 6. Então, se você quiser me dar um oizinho, vai lá no meu Instagram, que tá aqui, pra você dar uma olhadinha onde eu vou estar certinho. No dia 31 eu vou apresentar alguns painéis no Submarino, no dia 6 também. Tem encontro de booktubers, enfim. Então, confere lá no meu Instagram ou na aba comunidade aqui no canal pra você saber por onde eu estarei, tá bom? Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belle e eu estou aqui de cabelo novo. Não sei que cor que tá aparecendo aí no seu... na sua televisão, no seu computador, no seu celular, no seu aparelho eletrônico com o qual você está assistindo esse vídeo. Assim, na vida real, ele é roxo. Mas não sei como é que tá aí. E essa parte aqui é aquele mesmo cinzinha arroxeado que tava antes. Eu deixei como tava. Bom, cá estamos aqui com um vídeo que vocês muito pediram, tá? Então já se inscreve aí embaixo se você ainda não é inscrito, se você é novo por aqui. E se você é novo por aqui e não viu o meu vídeo de review de 13 Reasons Why, clica aqui nos cards, porque esse vídeo aqui é um perfil psicológico, não é o review, não são as teorias, tá lá no vídeo que tá nos cards, o vídeo que você tá procurando por esse. E se você já é inscrito por aqui, ativa o sininho, porque senão você não recebe notificação de vídeo novo. É importante que você receba aí as notificações do que nós temos de novo por aqui. Teremos vídeos aí de várias séries que estão estreando. Esse é um vídeo que foi muito pedido por vocês, que é o perfil psicológico de 13 Reasons Why, desde o primeiro perfil psicológico que foi lá de The Society. Nós tivemos no meio do caminho de Dark, de La Casa de Papel, enfim, de várias séries, mas vocês queriam muito de 13 Reasons Why e cá está esse famigerado vídeo. Então vamos falar aí do perfil psicológico de Clay Jensen, Hannah Baker, de Tyler Down, de Justin Foley, de Alex Stendhal e de Jessica Davis, que, diga-se de passagem, é uma rainha maravilhosa. Então já deixa o seu like aí, porque ele é muito importante pra me ajudar no crescimento do canal, e manda pros amigos, claro, pra a gente poder espalhar aí a palavra de Belle Hands. Vamos começar com o nosso protagonista, o Clay Jensen. O Clay é um garoto que é socialmente esquisito, mas ao mesmo tempo ele é inteligente, cuidadoso e honesto. Ele é um ótimo amigo e ele é uma pessoa muito correta. O trato social do Clay oscila entre momentos de muita extroversão e momentos de timidez completa. Inclusive, ele nunca foi capaz de falar pra Hannah quais eram os verdadeiros sentimentos dele por ela enquanto ela ainda estava viva, e em alguns momentos ele chegou até a tratar ela um pouco mal porque ele não tinha esse tato social de saber lidar com ela. Quando ele recebe as fitas da Hannah, ele se torna cada vez mais instável. Não é mostrado na série de forma gráfica, mas provavelmente ele já teve um quadro de depressão, já que os pais dele oferecem pra ele tomar duloxetina, que é um antidepressivo que é utilizado no tratamento de pessoas que sofrem de depressão e de transtornos de ansiedade. Talvez ele tenha passado por isso na época que rolaram rumores na escola de que ele era homossexual, e que isso é uma coisa que também é mencionado na série, só que não é mostrado de forma gráfica. Com as fitas, ele começa a planejar vingança com relação às pessoas que estão sendo mencionadas nas fitas, e ele começa a alucinar alguns momentos, como, por exemplo, ele batendo no Zack ou a Hannah ensanguentada no meio da quadra de basquete. E as alucinações também tomam lugar em eventos que não de fato aconteceram, como ele começa a fantasiar de que o beijo da Hannah e do Justin foi algo a mais, ou quando ele começa a ver a Hannah sangrando no baile de inverno. Ele tá completamente alucinado. Ele se torna cada vez mais frio e irritadiço, principalmente com quem mostra sinais de desrespeito com a Hannah. E depois dele ouvir a própria fita, ele ficou ainda mais devastado, apesar dele não ser de fato um dos motivos da Hannah ter se matado. Ele atribuiu todo o acontecimento a ele próprio, porque ele acreditava que o fato dele ter deixado a Hannah sozinha lá na festa da Jéssica desencadeou tudo, então ele cogitou até se suicidar. Só que também o que as pessoas têm que considerar é que muita coisa aconteceu com o Clay ao mesmo tempo. Ele era muito próximo do Jeff, e o Jeff tinha morrido pouco tempo antes da Hannah, no caso. E ele, apesar de ter se tornado muito mais frio e distante ao longo das 3 temporadas, ele continuou se mostrando um cara sensível e preocupado com aqueles que o cercam. Ele querer cuidar da Sky e do próprio Justin são provas disso. As cenas dele aos poucos se rendendo, assim, pra ter uma amizade e um laço mais forte com o Justin são muito lindas, meu Deus do céu, eu choro, eu juro, gente, é sem defeitos, melhor bromance. E pra mim culmina naquele ponto que ele fala que ele faria tudo pelo Justin. Gente, eu tive que pausar a série pra reassistir esse momento algumas vezes, porque é muito bonitinho, gente. Desculpa, sem defeitos. Melhor bromance. Ele tá numa linha muito tênue entre ser um bom personagem e ser aquele estereótipo do cara legal que acha que se a garota tivesse escolhido ele, nada teria acontecido. Inclusive, ele tem alguns momentos disso. Mas como ele é um personagem tão real, confuso e instável, e eu acho que
ele consegue se afastar um pouco desse estereótipo e se tornar um personagem interessante com várias camadas de construção. Eu gosto muito, muito do Clay. Na época da escola, eu era mais ou menos como ele era, assim, socialmente falando, porque eu não andava com o grupo dos populares, mas eu conhecia o pessoal mais popular e todo mundo, assim, me conhecia, eu era gente boa, assim, sabe? Então eu acho que eu me identifiquei muito com o Clay, eu vi um pouco aí meu meu, não sei. E eu acho a interpretação do Dylan Minnette muito boa. Ele é um ator que é bem premiado desde criança, né? Então não é pra menos. O trabalho dele é excelente e se precisar, ele consegue segurar um episódio inteiro sozinho em cena. Vamos falar aí um pouco da nossa estrela Jessica Davis. Cara, eu gosto muito da Jessica. No começo, ela me incomodava bastante, só que quanto mais a personagem se desenvolvia, mais eu gostava dela. A Jessica é acostumada a mudar de cidade a cada poucos anos por causa da profissão do pai dela na Força Aérea. E ela é uma personagem gentil, mas ela tem uma personalidade muito forte. Ela tenta ser uma boa amiga e ela é uma namorada muito apaixonada. Mas, por outro lado, ela é um pouco arrogante, egoísta e ela também é cruel em alguns momentos. Um momento bem forte desse lado da Jessica é quando ela não quer saber explicações da Hannah sobre a lista de Hot or Not e ela simplesmente dá um tapa na cara da Hannah, elas meio que terminam a amizade delas aí e, cara, foi bem triste. Inclusive, é uma coisa que me entristece na série, o fato da Hannah e da Jessica não terem exatamente reatado essa amizade, porque era uma amizade muito bonita e terminou de uma forma tão fria, né? Só que daí você pensa, cara, a vida real é assim, sabe? Não vale a pena a gente se desentender com o que a gente realmente gosta, sabe? Porque a vida real é assim e você não tem tempo de se despedir das pessoas, você não sabe o dia de manhã, você não sabe o que pode acontecer ali na esquina. A Jessica tem alguns lapsos de agressividade, a gente pode ver isso tanto quando ela dá um tapa na Hannah, como quando ela dá um tapa no Justin. Essa agressividade também se estende para questões verbais, porque um exemplo é quando ela mente, né? Ela é uma pessoa um pouco hipócrita em alguns momentos, ela mente pro Clay que quem tinha terminado a amizade, quem tinha deixado de ir ao Monet tinha sido a Hannah, quando na verdade tinha sido ela mesma. A personagem sofreu um grande giro quando ela passou a acreditar no que a Hannah dizia nas fitas. Ela tá mentalmente e emocionalmente abalada por causa do estupro, que no caso ela tentou compartimentalizar em um lugar esquecido aí da mente dela. Quando ela começa a ter flashbacks do que aconteceu, ela começa a beber muito álcool pra tentar superar essa dor. Ela começa a rever as amizades dela e ela também começa a se ver cada vez mais destruída emocionalmente. E também traumatizada, né, coitada. Ela chegou a tentar ter algo com o Alex de novo, só que ela não conseguia sentir esse relacionamento. E na segunda temporada, ela também teve crises de pânico, como aquela cena dela no shopping. Ela tem um desenvolvimento interessante no que diz respeito com a forma como lidar com o estupro que ela sofreu. Ela no começo tá em estado de negação, depois ela cai em tristeza profunda, e disso ela acaba tirando forças pra poder ter voz ativa de ir à polícia denunciar e também tomar frente num projeto escolar contra o abuso e a cultura do estupro que era muito forte em Liberty High. Ela é uma personagem forte que cresce muito no decorrer da série. A gente gosta muito da Jessica. Vamos falar um pouquinho sobre o Alex Stendhal. O Alex é um personagem que... Eu tô falando tudo que eu gosto, né? Eu gosto de todo mundo, mas é que esses 6, cara, eu tenho um negócio especial por eles, assim. O Alex é um personagem que me chama atenção desde a primeira temporada. Ele é um personagem que, diferente de quase todos os outros, é disposto a aceitar a responsabilidade dos atos dele. Ele é bem pé no chão e, apesar dele sair com a galera mais popular da escola, ele se preocupa com as pessoas que estão ao redor dele. Inclusive, antes tratavam ele como se ele fosse um cara esquisito, mas por causa daquela lista de Hot or Not que ele fez, que acabou com a amizade da Hannah e da Jessica, ele acabou sendo meio que convidado pra entrar na galera popular e ele ficou por lá porque ele tava meio cansado de sofrer bullying, assim. E isso mostra alguns traços de egoísmo, porque ele fez essa lista só porque a Jessica não quis ir pra cama com ele. Ele se torna mais atento com relação ao seu comportamento depois da morte da Hannah, e ele é o único que não quer deixar intimidarem o Clay por estar ouvindo as fitas e querer dizer a verdade, porque ele sabe que a Hannah falou a verdade nas fitas. Então ele começa a sentir uma imensa culpa, ele começa a se tornar agressivo e a ter pensamentos suicidas. Ele tentou se matar mais de uma vez, uma delas sendo com um tiro na própria cabeça que deu errado, então ele acabou tendo sequelas. Ele e o Zack criam um laço mais forte quando o Zack começa a ajudar ele na recuperação lá na academia da escola e tudo mais, e dentro da piscina também fazendo meio que uma fisioterapia aquática, só que eu fiquei um pouco chateada porque eles meio que esqueceram isso no churrasco, na terceira temporada isso não foi abordado. Quando o Alex começa a se envolver com esteroides, ele fica um pouco mais irritadiço, mas de
de qualquer forma, ele continua sendo um personagem muito sensível e ele mostra realmente se importar com o Tyler, querendo ajudar ele a melhorar e se tornando um bom amigo dele. Falando em Tyler, o Tyler Down é um personagem que teve um arco interessante no decorrer da série. Inicialmente, ele é mostrado como um garoto desajustado socialmente, sem empatia e bem egoísta. Sendo o fotógrafo do anuário da escola, ele stalkeava muitas pessoas e tirava fotos indesejadas dela, dando desculpa de que era pro yearbook, né, que era pro anuário. Inclusive, ele até tinha um crush na Hannah, mas ele era tímido demais pra poder falar alguma coisa pra ela. Ele nunca sabe bem o que falar pras pessoas e isso acabou afastando a própria Hannah também. E ele foi o único, além do Clay, a contar a verdade no julgamento dela. Quer dizer, no julgamento da escola que os pais dela estavam executando, enfim, vocês entenderam. Em determinado ponto da série, ele se mostra um pouco mais forte e saudável, ele até consegue fazer aí alguns amigos, e é aí que a personalidade dele muda drasticamente. Ele começa a ouvir música heavy metal por causa do Cyrus, ele demonstra medo de consequências provenientes de pessoas que têm autoridade sobre ele, como os pais dele, e ele desenvolveu tendências violentas, mantendo armas guardadas em casa. Ele chegou a sair com a irmã do Cyrus, só que ele mentiu que era estranha essa situação de sair com a irmã do Cyrus pra disfarçar o motivo real dele ter fugido do encontro, né, que a gente sabe qual foi. Depois dele jogar no Facebook as fotos dele, do Cyrus, destruindo a quadra de beisebol, que ele foi aí pra meio que um reformatóriozinho aí pra voltar a ser uma pessoa mais socialmente estabilizada, ele voltou pra escola e o Monte estuprou ele no banheiro. Isso deixa ele traumatizado e desencadeou uma reação estratosférica, onde o Tyler quer causar aí um tiroteio em massa no meio do baile do Spring Fling. Depois o Clay impedir, a missão de salvar o Tyler vira de todo o grupo e eles começam a ajudar o Tyler aí a se sentir novamente amado e feliz. Inclusive, uma das cenas mais emocionantes da série inteira é aquele abraço do Clay e do Tyler depois do Tyler ter contado pro Clay a verdade sobre o estupro. Cara, muito lindo, o Clay tendo tato, assim, a sensibilidade de pedir autorização pra abraçar ele, sabe? Que cena, meu Deus. O Tyler chegou num ponto de pensar em se matar, só que ele viu o corpo do Bryce e desistiu. Ele meio que encontra um objetivo, assim, quando ele resolve ajudar a Jessica com o grupo que combate a cultura do estupro. E depois ele acaba se revelando como mais uma das vítimas. Inclusive, a série faz uma referência interessante ao massacre de Columbine, quando o Tyler e o Cyrus entram na escola, naquele dia que eles estão com aquela mala preta que eles vão jogar tinta rosa na cara do Marcus, e eles estão usando exatamente as mesmas roupas que os dois autores do massacre de Columbine estavam usando no dia. Então, até dá uma referência, a gente fica meio assim, meu Deus do céu, será que eles vão matar todo mundo? Só que daí a gente descobre que, na verdade, era tinta que tinha dentro daquela mala. O Tyler, ao lado do Justin, é o personagem que mais mudou no decorrer da série e ele tá se recuperando dos eventos trágicos aí do seu passado. E os pais dele são os típicos pais que a gente vê na vida real, que acham que tá tudo bem com o filho porque o filho fala que tá tudo bem, mas na verdade não tá nada bem. Falando em personagens que mudaram aí, vamos falar de Justin Foley, né? Eu tenho um carinho muito grande pelo Justin, meu Deus, eu tô muito puxa-saco desses personagens, mas é que, cara, o Justin, não sei, ele tem um lugar no meu coração. Eu amo ele. O Justin é um personagem que tem uma vida familiar muito tumultuada. A mãe dele é negligente e viciada em drogas, ela tem ciclos aí viciosos de namorados que eram muito ruins pra ela, tá sempre em relacionamento abusivo, e o Justin nunca nem conheceu o pai dele. Ele não tem condições financeiras pra bancar a vida de atleta, né, porque ele precisa comprar os equipamentos e tudo mais, e acaba que o Bryce compra essas coisas pra ele, e isso acabou criando uma relação de dependência pro Justin, porque ele precisava dessas coisas que o Bryce comprava pra ele, e ao mesmo tempo ele se sentia em dívida com o Bryce. Aos 5 anos de idade, ele foi abusado sexualmente por um dos namorados da mãe, e pra mim, o Justin é o personagem mais interessante e é o que teve a curva mais inesperada de todas na série. Porque o Tyler, por exemplo, das duas uma, ou ele ia matar todo mundo e já era, ou realmente ele ia conseguir melhorar, sabe? E o Justin teve uma curva muito inesperada, assim. Eu não achei que o Justin fosse se tornar uma pessoa tão boa no fim da 3ª temporada. Ele deixou de ser o atleta babaca pra se tornar um cara gentil, respeitoso e parceiro. Ele é extremamente cuidadoso com a Jessica e ele faria de tudo por ela. E também ele é extremamente arrependido com relação ao que aconteceu com o estupro dela. E ele também se importa com a mãe dele e ele quer que ela saia do relacionamento abusivo que cerca ela, mas ele meio que sabe que ela não vai sair nunca. No início da série, ele era um personagem extremamente arrogante e cruel. Inclusive, ele falou várias vezes sobre dar um fim no Clay, quando o Clay tava ouvindo as fitas e queria fazer justiça com as próprias mãos. E quem segurou a barra foi o Alex. Ele dizia que a Hannah tinha se matado por querer atenção e ele não tinha se importado quando o Bryce espalhou
as fotos que o Justin tirou da Hannah no parque. Aos poucos ele foi se tornando um personagem mais instável emocionalmente. Ele se envolveu com o uso de drogas pra lidar com seus problemas e isso foi a sua maior decadência. O abuso químico levou ele a ir morar na rua. Ele teve muitas recaídas, inclusive ele terminou a terceira temporada ainda tomando oxicodona, que é aí o medicamento que o Bryce tinha dado pra ele. Gente, tem um cachorro latindo, mas eu tenho que gravar esse vídeo agora. As cenas dele na família Jensen são muito, muito, muito emocionantes. Você vê que pela primeira vez na vida, ele tá entendendo que é ter o amor de um pai e de uma mãe. Ele chegou num ponto de que ele também faria tudo pelo Clay, gente. Essa parte... meu coração, sabe? Ai, lindos. Ele é um personagem que verbalmente declarou que ele queria mudar e deixar pra trás o seu antigo eu. E ele tá conseguindo isso de uma maneira muito legal de se ver em tela. Então, gente, a gente sabe que a Hannah Baker não está mais entre nós, porém, ela é o que move a série, né? Ela foi o motivo aí da série acontecer. Então, eu quis colocar ela também nesse vídeo, porque eu pensei, cara, entre o Zack e a Hannah, eu prefiro falar da Hannah. A Hannah é uma garota esperta, desenvolta e muito sarcástica. Ela é uma personagem que tem respostas prontas pra tudo que ele acomete e, cara, eu acho isso incrível. Meu sonho era ter essa resposta pronta na ponta da língua pra qualquer coisa que jogassem pra mim. Ela é uma garota relativamente fácil de se lidar, ela tem boa autoestima, ela gosta de fazer amigos e de conhecer pessoas novas. Ela é extrovertida e é sonhadora. Só que ela não é capaz de captar as verdadeiras intenções que as pessoas têm, ou seja, ela tá sempre vendo o lado bom das pessoas, tipo eu. Ela não tem um bom gosto pra caras e ela é extremamente dramática. Conforme nós vamos entendendo melhor os motivos da Hannah ter se suicidado, a gente vê que ela, na verdade, era uma pessoa um pouco mais individualista e introvertida. Isso reflete a saúde mental e emocional dela, já que ela acreditava que a vida dela não tinha valor. Ela passa a oscilar entre momentos de euforia e momentos extremamente isolados. E antes de morrer, ela se tornou uma garota com pensamentos suicidas, ela ficou mais quieta, mais reservada e fechada. Ela é claramente uma personagem que tinha um brilho incrível que foi se perdendo por causa do bullying que ela sofria na escola. Ela chegou a mudar o estilo dela pra ver se alguém notava ela e ajudava ela. E ela cortou o cabelo curto, deixou de lado aquelas roupas mais boho que ela usava, com uma touquinha, uma coisa meio girly, rosadinhos e tons verde militar. E ela também usava pouca maquiagem pra começar a usar mais jeans e roupas um pouco mais justas e muita maquiagem pra ver se alguém notava ela, mas enfim, o Clay até falou, bonito seu cabelo, mas assim, nada aconteceu. Hannah Baker é uma protagonista que eu gosto de ver, assim, ela de fato tinha, assim, um lado dramático, né, ela literalmente fez um teatro, né, com tudo que aconteceu com ela, mas ela é uma personagem que também era muito verdadeira com relação aos seus sentimentos, sabe? Apesar dela ter dificuldade de expressar eles, ela dava pra ver no olhar dela o que ela sentia, e não é pra menos, né? Catherine Langford foi indicada ao Emmy por essa personagem na primeira temporada. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno perfil psicológico aí dos personagens. Um beijo pra vocês e até a próxima!